Olá, gente, muito bom dia. Hoje, 18 de junho, dia maravilhoso, dia de café da manhã e queremos convidar você, né, Pastor João? Olá, bom dia, companheiros, bom dia, ouvintes. Nós queremos abrir o programa convidando vocês para participarem do café da manhã, que logo, logo está sendo aberto, aguardando você e a sua família com a mesa farta. Dessa feita, queremos fazer um café nordestino. Canjica, pamonha, macaxeira. Esse negócio tá bom. É um negócio muito nordestino, né? Anarriê. Então, não perca, por favor, acorde um pouco mais cedo, se prepare, que às 8h30 nós estamos com a mesa aberta para aguardar você. Às 8h30 esperamos por você. Muito bom dia, querida Loide. Bom dia, eu tô nessa, Pastor João, hein? Café nordestino, mingau de milho, canjiquinha e o nosso delicioso café. Convidamos você aí, não fique de fora. Venha tomar esse café conosco. Bom dia. Se quiser se vestir a rigor, estilo caipira, nós agradecemos muito, porque vem, inclusive, enfeitar a nossa mesa, né? Claro. Pode se vestir a caipira, que fique à vontade. Eu não sei muito bem como isso, mas eu tenho camisa quadriculada lá, né? Eu acho que eu vou vir a caráter. Quer dizer, já estou, né? Já estou a caráter com a camisa quadrangular. Gente, que bom, que domingo maravilhoso. Eu estou cheio de contentamento, porque Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Estou procurando organizar o meu interior sempre da melhor maneira possível, porque organizado pelo lado de dentro, tudo fica muito mais fácil pelo lado de fora, né, Loide? Sim, sim. É tão bom quando a gente tem essa organização, essa determinação dentro do nosso ser, né? Sim, sim. Determinado por dentro e por fora. Quando estamos, o bispo me ensinou isso muito bem, quando nós estamos determinados, acabado por dentro, a gente só falta colocar um ponto final naquilo que está do lado de fora. Exatamente, Loide. Quem caminha com o fim em mente tem muita vantagem sobre aqueles que caminham não sabendo quem são, para onde vão e o que estão fazendo. Então, ter o fim dentro de si facilita muito a jornada, João. Eu tive a oportunidade de assistir, visitar um senhor de 90 e poucos anos que quebrou o fêmur e estava em uma cama. E o companheiro que estava disse: Oscar, a gente vai orar para Deus te levantar dessa cama. Eu disse: não faça mais isso, não. Não quero mais me levantar e caminhar por aí, não. Eu estou aguardando o meu Senhor vir me buscar. A eternidade me espera. Eu já vivi tanto tempo aqui, estou tão feliz de ter vivido aqui e quero continuar a minha felicidade lá na eternidade. Uhum. Eu achei aquilo muito lindo, né? Mas, infelizmente, eu já tive a oportunidade de assistir 3 amigos, por conseguinte, parentes, meio distante, em que, conversando com o médico, me disseram: não há enfermidade nenhuma nesse homem ou nesses homens. Cada qual por si me dizendo: não há enfermidade, a alma dele sucumbiu, morreu e o corpo não resistiu. Eu não conhecia aquela expressão, mas voltei a olhar e conversar e fazer uma análise da vida daqueles homens a partir do terceiro. E percebi que realmente eles foram se deixando morrer. A alma foi morrendo aos poucos. O penúltimo, foi súbito. Foi um desprazer tão grande, uma traição tão grande que ele recebeu, que eu visitei e ele não sabia falar outra coisa senão aquilo. Nem pronunciava o meu nome. Tudo era aquela traição. Sim. E a minha filha o assistiu, a sobrinha dele também, que são da área médica, dizendo: não há diagnóstico de enfermidade nesse homem. Então, os médicos atestaram: a alma morreu dentro de si e o corpo não resistiu. Então, o que acontece? Há pessoas desorganizadas ou que não conseguem fazer isso exatamente, organizar o seu interior, vai vivendo em desespero, sufocando aquele desespero até que a alma não resiste. Sim. E o corpo sucumbe. Sim, João, a humanidade sofre de amor. Eu diria de desamor, porque o desamor mata, porque mata a alma. Mata a alma. Um homem morre quando morrem seus sonhos. Se eu tenho meus sonhos mortos, eu tenho a vida encurtada. Há pessoas que estão morrendo porque não encontram a vida no amor. O amor está ligado à vida.
Assim, eu estou sendo bem cristocêntrico aqui, né? O amor está ligado à vida. O amor gera vida. Porque o amor reconstrói, o amor dá coragem, o amor remorça o corpo, o amor gera efeitos espetaculares no corpo. O amor gera vida. Mas quando a gente sofre de desamor, o desamor, ele sufoca a vida, faz a vida ser encurtada. Não é muito incomum, vocês sabem bem disso, que quando duas pessoas se amam profundamente, passam anos juntas, quando um morre, o outro logo vai atrás. Conheço muita história. Ok? E não tinha uma enfermidade que apontasse para esse caminho. É que não encontra mais graça, e aí o corpo vai se enfraquecendo, né? E a consequência é a morte do próprio corpo. Fora aqueles que, repetindo a frase do pensador, aos que morrem aos 25 e ficam esperando os 80 para serem sepultados. Porque a vida não libidiniza mais. Porque de onde vem a libido? Desse interesse psíquico pelas coisas e pelas pessoas. Quando eu perco esse interesse psíquico, eu deixo de erotizar, de libidinar. Eu deixo de ir para a vida, não é? Quando você fala de amor, não necessariamente tendo uma outra pessoa do outro lado. Não, de amor. Amor pela vida, amor pelas coisas. Não é aquele amor narcísico, mas amor pela vida, amor pelas coisas. Nem só o amor romântico. Não é um amor romântico e nem tampouco um amor desinteressado ou sem romantismo algum, mas é por coisas, pessoas, pela vida, por si próprio, por estar vivo. Sim. Ter amor pela natureza, a natureza que está em volta, não é ficar obcecado por isso ou por aquilo, mas é ter amor realmente por tudo aquilo que está ali em volta. Gostar de viver, né, bispo? Gostar de viver. É isso, achar graça diante da vida, achar graça naquilo que faz na sua existência. Né? Eu tenho que achar graça na minha existência, achar um motivo de viver, achar gracioso estar com os amigos, gracioso, um favor de Deus estar com a família, com os amigos, muitas vezes ir para uma viagem, caminhar na praia, pisar na areia, coisas tão simples que nos geram vida. Verdade, né? Verdade. Respirar, aproveitar o ar que respira, saber colocar esse ar para dentro, expirar e respirar. Que coisa maravilhosa. Olha, qualquer desamor, Lloyd e João, qualquer desamor vai gerar uma tragédia. Mas a tragédia maior do desamor é quando eu perco o amor por mim mesmo. Você citou ainda há pouquinho, João. Quando eu perco o amor por mim mesmo, eu perco o interesse pela vida de uma maneira tão drástica que eu não encontro mais reservas em mim. Vai tudo escoando nesse canal de desamor. Não é? Então, amar é o segredo de viver melhor. Né? Ame-se. Repetindo uma frase aqui da Frida Kahlo, ela diz assim: apaixone-se por si, apaixone-se pela vida, e depois apaixone-se pelo que você quiser. Porque se eu estiver apaixonado por mim, esse amor próprio sustenta toda a minha relação de amor. É por isso que Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque o ponto de partida de qualquer tipo e espécie de amor sou eu. Se eu estiver bem estruturado na minha relação de amor, eu sustento todos os outros meus amores. Pelos amigos, pela pessoa que você escolhe viver com ela, por Deus e por qualquer outro objeto de amor que você encontrar pela vida. Então, ame-se acima de qualquer coisa, né? Maravilha. Porque isso não é egoísmo, né? Eu quero só corrigir aqui algum equívoco que possa haver. Amar-se não é um sinal de egoísmo. Egoísta é o que não ama ninguém, nem a si mesmo. Por isso, suga tudo de todos. Mas quem se ama, ele é abundante, João, ele é abundante, ele é capaz de dar
de oferecer, de ser generoso, né? Quem se ama, ou quem ama, preserva aquilo que ama. O egoísta, ele quer tudo para si, mesmo que seja para estragar. Normalmente estraga. Até as pessoas que ele diz amar e busca para si, e usa como sua, ele estraga essa relação, Sim. estraga os afetos dessa pessoa. Claro, claro. Então o egoísmo tem muita diferença do amor. Querer para si não é amor amar. próprio, né? Querer para si não é amar, não é amar-se. Querer para si é egoísmo que é condenável. Muito bem, gente. A gente deu uma volta nessa introdução aqui para falar de um texto tão precioso, tão expressivo. Que fala de amor. Que fala de amor. É A a mais entrega do profunda, a mais profunda relação de amor que nós encontramos, que é a entrega, né? É. E vamos lá, Lloyd. Vamos lá. Nós estamos lendo o texto de Marcos, capítulo 14. Estamos já quase chegando no finalzinho, né? Sim, sim. Marcos, capítulo 14, versículo 22. 22. Vamos lá. Você Vamos lá. que já está com sua Bíblia, sua anotação. Então, vamos lá. Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu, deu aos discípulos e disse: Tomem, isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou a eles também, e todos beberam. Ele disse: Isto é meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos. Vamos dar uma paradinha aqui, Lloyd. Eu quero pegar esse texto aqui primeiramente para a gente refletir, porque nós temos a experiência mais misteriosa. Porque a mesa eucarística, ela é uma mesa misteriosa. Não é uma mesa comum, João, como um bom café da manhã, Um banquete. um banquete. É uma mesa misteriosa, é mysterium. É mysterium. A expressão que Jesus usa, isto é diferente da expressão usada contemporaneamente, isto representa. Isto é de uma significação muito mais profunda. Eu estava ouvindo alguém mencionando a sua relação com a mesa eucarística e fiquei muito entusiasmado com a clareza daquele comungante. Ele dizia: este corpo e este sangue são o corpo e o sangue. Embora estejam na aparência de pão e vinho, o pão e o vinho ocultam o corpo e o sangue. E na minha comunhão, eu rompo com essa camada que vejo, Essa ocultação. e vou até o elemento ocultado. Eu transcedo na minha fé. Eu vou além dos elementos que aparecem, porque aqui eu tenho uma relação íntima com aquele que eu como e daquele que eu bebo. Essa experiência é uma experiência completamente diferente da refeição que nós fazemos diariamente. Então, olhemos para esse episódio e ouçamos Jesus falar: tomem, isto é o meu corpo. Ao comer desse pão, eu vou ao encontro de um corpo que está oculto. Por isso a relação é misteriosa. Por isso que durante a mesa do Senhor, por isso que durante a Santa Ceia, muitos estão sendo curados, renovados, fortalecidos, reavivados, porque é o poder que esse corpo e esse sangue propõem para nós. Esse sangue que tem a propriedade de purificar-me, purifica mesmo, porque não é um sangue coagulado, João.
Entende, Lodi? Não foi um sangue que se coagulou há 2000 e tantos anos atrás. É um sangue vivo, que se manifesta na aparência do vinho e na aparência do pão. Amém. Mas o corpo está ali. Está ali, fluindo. Isso produz efeitos espetaculares em mim. Naquela sinagoga de Cafarnaum, João, foi um tempo atrás, né? Na sinagoga de Cafarnaum, Jesus pega essa experiência para dizer: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus está dentro de uma sinagoga de Cafarnaum. Só tinha judeu, claro, não tinha nenhum cristão ali, era só judeu mesmo. Aquilo produz um alvoroço dentro da sinagoga. A cabeça deles dá uma pirada, porque Jesus chama aqueles homens para um outro nível de relacionamento. Uau. Comer dele, beber dele. Ele associa a ressurreição ao fato da minha experimentação nessa minha relação transcendente. Claro, é o caminho da fé. É claro que a fibra de trigo não vira fibra de carne humana, que a composição do vinho não vira plasma, mas é justamente nessa relação de fé, é comendo de sua carne e bebendo do seu sangue. É que por muito tempo da minha vida eu tentei entender. Eu não me considero um leigo assim, tão tapado para não ver as coisas. Eu tentei por tanto tempo entender de forma intelectualizada, de forma lida, este mistério. Até o dia que eu entendi, eu passei a crer que é mistério. Os mistérios de Deus são mistérios de Deus, são entendidos pela fé. Não é pela mentalidade. Tem que descer ao coração. Vamos voltar ao texto que a pastora Marlene recitou domingo passado, aquilo que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram e nem desceu ao coração. Ou seja, é preciso ver, ouvir, mas que o coração aceite e receba como mistério, como coisa profunda. Então não está aqui uma explicação teológica, não está aqui uma explicação religiosa, nem denominacional, está aqui uma afirmação que só pode ser entendida por mistério. Entender e aceitar os mistérios de Deus. Deus não se pode descrever ele por teologia ou por estudo sistemático. São mistérios que o nosso coração aceita e a nossa mente passa a entender. Mas não é que a mente entenda para que o coração aceite. O coração aceita e a mente entende. Então Jesus está falando de um mistério, isso acaba de nos falar de um mistério que é preciso ser aceito em nossos corações para que tenhamos vida nele, por ele. Amém. Esse é o mistério da ceia. Sim. E vejamos uma coisa. A ceia comum, a ceia tradicional dos judeus havia acontecido. Jesus separa uma coisa da outra. A ceia comum e tradicional já havia acontecido naquela noite. Eles comeram e beberam. E depois de terem comido e bebido, ou seja... houve um corte, né? Houve um corte para que esse mistério fosse revelado. Este é o meu sangue, este é o meu corpo. Ou seja, o que é comum de acontecer já aconteceu. Agora partamos para o mistério daquilo que vocês precisam aceitar e viver esse mistério. É que a ceia é uma relação experiencial, não experimental, mas experiencial. Ou seja, eu mesmo participo da experiência, eu me insiro nela, eu me contextualizo nela. É uma experiência em que eu me envolvo profundamente nela. Então, o caminho da fé é um caminho misterioso. Não é um caminho normativo. Não é uma equação. Eu me deparo com experiências surpreendentes,
Quando eu penso que é o fim, é só um novo recomeço. Quando eu penso que a morte chegou, a vida triunfa sobre a morte. Amém. E assim a gente vai caminhando nessas relações um tanto misteriosas. E o mistério de deixar esse sangue correr, né? Correr no corpo, quando eles bebem esse sangue, né, esse cálice, que é o sangue do Senhor, e quando nós, como igreja do Senhor, estamos juntos, compartilhando desse sangue, o sangue está fluindo no corpo, Sim. está correndo, criando vida no corpo. Que coisa misteriosa e grandiosa e profunda se revela, essa revelação. Eu bebo desse sangue, né, e essa igreja, esse corpo vai fluindo quando nós tocamos nesse cálice e ali o sangue corre na igreja. Que coisa preciosa, bispo. É esse mistério de ver esse sangue do Senhor lavando, purificando, curando, a igreja bebendo e o sangue fluindo. É misterioso demais, né? Sim. Nós não conseguimos realmente alcançar o todo desse mistério. Sim, é verdade, Lódia. Porque assim, não é uma mesa canibal. Não. Não é canibalismo. Mas é da ordem de uma antropofagia grandiosa. Sabe, quando eu leio as Escrituras e eu digo, eu comi as Escrituras, eu me alimentei dela, eu não fiz canibalismo com ela, mas houve uma espécie de antropofagia. Quando eu leio um livro, quando eu leio Drummond, eu comi aquele texto de Drummond, eu me alimentei de Drummond. Não quer dizer que eu fiz canibalismo, mas as palavras de Drummond entraram dentro de mim e me deram vida. E fizeram uma espécie de composição dentro de mim. Por isso é que Jesus diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Essa experimentação me envolve profundamente, porque tem gente que só lê Drummond, e tem gente que se alimenta de Drummond, tem gente que lê as Escrituras, e tem gente que se alimenta das Escrituras, tem gente que lê sobre Jesus, mas tem gente que se alimenta de Jesus. É uma diferença de intensidade, de rompimento de véus, de camadas, para ter acesso ao que está mais profundo. Então, a mesa eucarística é uma mesa de profundidade, mas tem gente que só anda com água pelos artelhos, não se deixa avançar pelas águas onde se perde o controle, Talvez por conta disso é que Paulo, lá em Coríntios, fala que muitos morrem, muitos sucumbem, muitos estão enfermos, porque não sabem discernir, na verdade, qual é o contexto, Sim. o segredo. Não é porque bateu no cachorro, fez cara feia para a esposa, corrigiu o menino ou qualquer outra coisa, que ele, celebrando ou comendo da mesa, ele esteja em pecado. Mas é não sabendo exatamente o que nós estamos falando, o valor, a profundidade que tem esta mesa. E por isso, alguns estão enfermos, outros sucumbem. Eu costumo dizer, vou ser rápido aqui, é que eu tenho uma filha que estudou a nomenclatura humana, começa a conhecer da unha do pé até o fio do cabelo, mas se botar um peixe para ela de água doce, ela não sabe comer, e se comer sem saber discernir onde está a espinha, certamente vai adoecer ou morrer. Então, há pessoas que vivem uma religiosidade o tempo todo e não sabem discernir, estão comendo a vida inteira pão e vinho sem saber discernir o corpo de Cristo, sem saber, na verdade, discernir este mistério que é grandiosíssimo. Sim, é verdade. Olha, a nova aliança de Deus, não foi isso que o Senhor Jesus chamou? Exato. Quer dizer, a velha aliança estava ali quando a passagem do povo do Egito, né? Sim. E agora ele estava apresentando a nova aliança de Deus. Sim. Ele se diz ser o próprio maná. Ele é o maná vivo que desceu do céu.
Entende como ele se nomeia? Eu sou o maná vivo, o pão vivo que desceu do céu. Aquilo era só alegoria. Eu sou a realidade. Lindo isso, né? É. Vamos ali, gente, tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente. Estamos agora no capítulo 25 do livro de Marcos, capítulo 14, falando sobre aquela última ceia, aquela última Páscoa que Jesus estava celebrando com os seus discípulos. E falamos sobre isto é o meu corpo, este é o meu sangue, e agora já estamos aqui no versículo 25, quando ele diz alguma coisa que ninguém entende muito bem, com muita clareza, mas todos ficam quietos, sem discernir exatamente o que Jesus está dizendo. Parece que Jesus faz uma colocação que não há neles a compreensão clara do que está acontecendo, né? Mas vamos lá, vamos partir para a leitura, né, Loide? Do capítulo 14, versículo 25. Não beberei vinho outra vez, até o dia em que eu beber no reino de Deus. Então, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Muito bem. Ficou uma colocação de Jesus, parece que pouco compreendida pelos discípulos que estavam com ele, e ficou um vazio, um vácuo nessa colocação de Jesus, né? Eles não estavam atentos para a realidade daquilo que iria acontecer logo, logo. Logo, logo. Porque aquela seria a última Páscoa. E a próxima celebração seria dessa manifestação nítida. Não quero entrar pelos meandros escatológicos aqui, mas só lembrando a você de que as bodas do Cordeiro estarão sendo postas, né? A grande festa e a grande celebração. Se era disso que Jesus estava falando ou não, o enigma estava ali presente. É que aquela experiência com ele presente não ia mais acontecer naquela exata dimensão do que acabara de acontecer, não é? Agora, a dimensão seria outra, o contexto seria outro, embora a mesa fosse a mesma e a presença dele seria nessa dimensão do próprio reino. Não na dimensão do tempo, mas na dimensão da expansão do reino. E até hoje nós comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue com a presença real dele nos elementos, mas não com a presença física dele, não é? E assim eles seguem cantando um hino e se deslocando para o Monte das Oliveiras. O tempo está chegando, já já o Getsemane vai acontecer, Jesus vai ser, de uma vez por todas, morto, né? Sacrificado, crucificado, e o livro de Marcos está chegando ao fim, lá pelo capítulo 16. Já já isso vai acontecer. O que acontece nesse momento é o fechamento de um capítulo e a inauguração de um outro capítulo da experiência eucarística, né? Ele estaria presente nos elementos, mas não presente no seu corpo físico. Seria a última ceia deles. E a gente vai avançando por aí. Quer comentar alguma coisa, João? Não, tudo bem. Podemos avançar então, Loide? Uhum. Podemos. Então vamos lá para o versículo 27. Jesus alertou-os: por causa do que vai acontecer comigo, vocês irão se dispersar. Isso é para cumprir um texto das Escrituras que diz: vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, todo afoito, declarou: ainda que todo mundo fuja, eu não fugirei. Mas Jesus respondeu: não tenha tanta certeza. Ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes.
Pedro protestou, falando sem pensar: ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. O ímpeto da gente, a gente nunca sabe o que está escondido lá dentro, né, Loide? Esse eu que eu não conheço, né, que está escondido, muitas vezes recalcado. Sim. Tem uma hora que ele se manifesta. Sim, o retorno do recalque é inevitável. Ele estará lá, presente. Embora Pedro tivesse uma consciência tão firme, ele tinha dentro dele, como nós temos dentro de nós, um eu desconhecido. Aquele eu que a gente não sabe que ele está ali, esperando só uma oportunidade para se manifestar. Pedro foi afoito, como diz o texto, né? Ele disse sem pensar, sem refletir, porque o que estava no consciente dele era uma lealdade implacável. Mais que ele estava com aquela palavra de Jesus, né? Olha, Pedro, você teve uma revelação grandiosa, hein? Talvez ele ainda estivesse sobre essa palavra, sobre esse efeito positivo da fala de Jesus sobre ele. Cara, nós temos dentro de nós amigos e inimigos, né? Tiago chega a dizer que toda guerra, que toda porfia, que toda aflição, que toda loucura está dentro de nós, né? E andar sem se reconhecer, andar sem se notar, caminhar pela vida sem se discernir, é andar sobre a possibilidade de cair numa armadilha, né? E nós não estamos livres disso. Vai para o mesmo enigma de João aqui com Eva, né? Da terra santa e do sopro santo, que gerou um ser perturbado, né? Como é que pode? É que tem coisas ocultas em nós, não estou afirmando que estava na figura que João citou, na figura da Eva, mas está na figura de todos nós. Todos nós, num determinado momento, somos o melhor amigo, mas poderemos nos tornar os maiores inimigos também. E Pedro está ali, a vida dele está ameaçada, daqui a pouquinho vai ser ameaçada, e ele vai negar. Não tem um caminho diferente. Jesus já sabe disso. Tem uma fala de Shakespeare que eu gosto muito, João, ele diz assim: você não precisa mudar de amigos quando você entende que os seus amigos mudam. Os nossos amigos mudam. Tem hora que eles querem fritar nosso fígado. É tanta inquietação dentro deles que eles às vezes querem fritar nosso fígado, né? Não é porque eles são o diabo na nossa vida, é porque, dependendo da aflição que eles carregam, eles vão despejar em nós toda a aflição que os possui, entende? E quando hoje eu vinha conversando com meu filho no carro, ele dizendo para mim: papai, se a gente não compreender as pessoas exatamente como elas são, é insuportável viver com qualquer pessoa, inclusive com nós mesmos, não é? No texto que nós lemos, tem duas coisas que eu quero parar para dar uma refletida rapidamente. Uma, o texto que eu tenho à mão diz assim: vocês todos me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. A profundidade desse texto, que, como está ali, o Marcos se refere, como diz a Escritura, ou seja, lá em Isaías 53, ele ferirá, o ferido de Deus, né? Uhum. Mas por que Deus feriu o seu próprio filho? Lá no Antigo Testamento, alguns reis ofereceram, até reis israelitas, ofereceram seus filhos em sacrifício a Moloque ou qualquer outro deus, mas em benefício próprio. Ou a busca de benefício próprio, né? Jogavam um filho numa fogueira ardente, e ele gritando os gritos daquele filho, supunha-se que era o clamor em favor da necessidade daquele rei. E aqui diz ferido de Deus, mas Deus tinha necessidade disso? Não. Então aqui nós podemos ver a grandiosidade do amor de Deus, ferindo o seu próprio filho, para que nós fôssemos resgatados. Uhum.
Quer dizer, sim, é o mistério da redenção, João. Era o ciclo de Adão. Lembra que Paulo chama Jesus de último Adão. Uhum. O mistério da redenção é o mistério da substituição. Por que que ele fere seu filho? Ele fere Adão. Uhum. Ele fere o último Adão, para que o ciclo do primeiro Adão terminasse ali. Então, não haveria redenção se o primeiro Adão continuasse no governo e na tutela da natureza humana. Jesus foi o substituto do primeiro Adão e ele precisava pôr um fim. Por isso é que Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. A ressurreição é o início do ciclo do último Adão. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Eu queria ler esse texto, que ele é formidável. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29. Versículo 29 em diante. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Pois o Filho é o primeiro da fila. O Filho é o primeiro da fila. Na humanidade que ele restaurou. Na humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome, e em seguida ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Uau! Sabe, por que ele feriu seu filho? Porque ele precisava criar nele o início de uma nova humanidade. E o início só estava nele. Só estava nele. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. O alfa e o ômega. Ele precisava ser ferido para terminar e começar. Toda a humanidade foi crucificada e morta nele, para que de sua ressurreição nascesse essa identificação. Nós fomos predestinados para ser conformes à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, era necessário que aquele que também nasce de uma terra santa e de um sopro divino, a semelhança do primeiro Adão, o último Adão nasce de uma terra santa, chamada Maria, e de um sopro divino. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, está aqui uma relação de similaridade com o nascimento do primeiro Adão. Agora, o que é interessante é que nasce do primeiro Adão uma mulher chamada Eva. E nasce do lado ferido do último Adão uma mulher chamada esposa do Cordeiro, a igreja. A igreja tem a natureza de Cristo. Esse conglomerado religioso chamado igreja pode ser só um conglomerado, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, ela tem a mesma natureza, é osso dos seus ossos e carne de sua carne.
Romanos capítulo 8, versículo 29, 30, 28, 29 e 30, fala dessa recomposição de homens e mulheres que nasceram desse lado ferido. A redenção, eu já tenho dito, a palavra redenção tem como raiz a palavra Éden, né? É só você visualizar a palavra redenção. A palavra Éden está bem no centro. Ré é para trás e ação. A redenção foi o fenômeno do seu filho ferido, morto e ressuscitado. Lembra da primeira profecia declarada, que é Gênesis capítulo 3? Quando diz, de ti nascerá um que esmagará, né? Da mulher nascerá um, que ferirá da semente da mulher, né? Que ferirá sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A morte de Jesus foi o calcanhar ferido, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, acabando com esse poder de manipulação da semente adâmica, da semente do caído. Aqueles que se unem a Cristo têm essa chance, essa oportunidade, esse privilégio de ter o seu sêmen divino, o seu DNA. Essa é a proposta que o Deus que sabe tudo, né? Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Uau, foi uma decisão dele. Uma decisão dele, monocrática. Ele decidiu e ele cumpriu. Ele criou os meios e determinou o fim. Por isso que a nossa união com Cristo é a nossa garantia de dia a dia estarmos sendo moldados, né? Esse texto diz que aquele que começou a sua boa obra na nossa vida, ele há de concluí-la até o dia de Cristo. Glória Isso é a Deus, maravilhoso. maravilhoso. Por isso ele teve que ferir seu filho. Pois é. O outro tema que eu peguei aqui é que as nossas mentes embotadas, tantas vezes com os afazeres da vida, com as preocupações, nos deixam escapar mensagens lindas ao nosso respeito. E muitas vezes, em meio a elas, essas mensagens são exatamente aquilo que precisamos. Jesus diz assim: mas depois eu ressuscitarei e irei adiante de vós para a Galileia. Eu ressuscitarei. Não houve nenhuma reação dos discípulos nessa expressão. A promessa mais gloriosa daquele momento era a ressurreição de Cristo. E não houve. Por que não houve? Estavam atônitos, estavam atribulados, a mente estava sufocada com o pesar da sua morte, com o momento pesado que estava acontecendo. Deixaram de atentar para essa mensagem linda, e era a garantia exatamente de tudo aquilo que havia sido feito e do que continuariam fazendo. Parece que tinha uma consciência anestesiada, né, João? Acontece com todos nós. Cara, você lembra que já depois do terceiro dia, quando Clopas e seu amigo estão indo lá para Emaús, caminho de Emaús, ele está falando com eles e eles não estão atentos. Foi só no partir do pão que os seus olhos se abriram. Porque assim, eu tenho uma mensagem chamada Dor do Luto Trágico, que eu falo da anestesia que se produz em alguma atividade cerebral. Foi aquela mesma anestesia que Jacó teve com o anúncio do sumiço de José. Durante 20 anos, né? Sim, mas para ele não foi um sumiço, para ele foi uma morte. Ele contou uma história a partir desse luto trágico. Lembra que os filhos não contam que ele morreu, que ele foi... Só mostram uma túnica, uma túnica tinta de sangue de um cabrito. E ele se contou uma história. E ele sim contou a história. Por quê? Essa atividade cerebral dele foi anestesiada. E ele contou a história daquilo que ele tinha medo. Lembra de Jó? Aquilo que eu mais temia me aconteceu? Então, há coisas em nós que nós tememos que, se houver uma mínima insinuação,
a gente toma aquilo como uma verdade. Não precisa ser uma verdade. E insinuou a minha própria aflição, vai contar uma história. Vai escrever um novo capítulo. Isso é comum no dia a dia da vida da gente. É assim, João. Voltava no domingo próximo passado da igreja e ao fazer uma convergência, alguém joga o carro para cima de mim, eu só ouvi o grito da minha esposa. Não era um baque, não havia uma batida, não havia nada. Eu só vi o grito dela para cima de mim, que eu me espantei. Não havia, apenas um outro carro veio na mesma direção, mas não havia o risco de bater. Então são as nossas mentes afligidas pelo que pode acontecer. Então é incapaz de ver a habilidade com que eu direi o carro do momento, ou o que eu posso ter para não deixar isso acontecer. Quando a nossa mente está afligida por tanta coisa, a gente vê o perigo e não vê o que pode acontecer de glorioso nisso. Então, foi o que os discípulos viram. Ouviram essa mensagem de ressurreição e só depois que ele foi ressuscitado que eles lembraram. Lembra que depois, no livro de Atos, a gente vai ver que eles lembraram quando ele disse: eu irei adiante de vós para Galiléia, e foram para Galiléia e encontraram-no na praia. Eles estavam pescando e encontraram ele na praia com peixe. Então, quando as nossas mentes... E é uma necessidade, isso entra para a questão psicológica, para a questão psiquiátrica, para a psicanálise, de que a gente precisa, na verdade, desocupar a nossa mente dessas fadigas, tirar esses pensamentos ou esses pesares, para que se estabeleça, na verdade, o glorioso que são as promessas que Deus tem para nós. Entendo que a coisa caminha nessa direção. Sim, sim. Nesse versículo 28, quando eu faço essa leitura, bispo, eu leio assim: vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Essa fala que Jesus traz depois, na minha percepção, ela vem assim: mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. É como se ele tivesse, assim, dizendo: olha, mas depois que eu ressuscitar, eu irei diante de vocês para a Galileia. Como se ele estivesse dando muita importância à ressurreição. Né, dizendo: olha, mas eu estarei com vocês, me aguardem, fiquem lá, esperem atentos. E eles, como o pastor João disse, parece que eles não entenderam, não prestaram muita atenção nessa fala comemorativa, celebrativa de Jesus. Mas eu irei adiante de vocês para a Galileia. É que às vezes a gente, escutando, tem detalhes tão importantes que a gente passa desapercebido. João falava disso ainda há pouquinho. Por exemplo, quando termina o nosso encontro e eu vou para casa, eu vou escutar o que eu disse mais uma vez. Porque pode ser que tenha coisas que eu disse ali que pode mudar a minha própria vida. Porque sai, assim, numa dimensão que naquele momento eu não escutei direito. Então eu vou ouvir mais uma vez. E às vezes ouço mais de uma vez. Também para ouvir se disse alguma bobagem ou não, para corrigir no próximo encontro, né? Mas também para capturar. Porque assim, o Espírito segreda coisas. Por isso que Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para ouvir. Às vezes a gente escuta o som, mas não ouve o que foi dito. Então, quando a gente lê aqui, a gente está atento, ele vai voltar lá na frente, mas a gente já conhece o fim da história. Mas para eles que estavam vivendo a história, João, isso estava obscuro. E essa não foi a primeira vez, há uma outra oportunidade, nós já passamos por ela, quando ele começa dizendo: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos malfeitores, eles o matarão. E Pedro diz: longe de ti que isso aconteça, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. E eles não dão a menor importância para essa. Não era corriqueiro, lógico. Não era comum alguém ser sepultado e ressuscitar depois, exceto Lázaro, que ele estava presente. E eles não sabiam quem o levantaria, quem tomaria pela mão ou quem ordenaria a sua ressurreição. Então era muito comum, ou é comum para nós, não crermos muito naquilo que não é corriqueiro virmos. Então, quando a gente vê, é comum acreditar, mas dificilmente a gente crê naquilo que não se vê. Sim.
Então os discípulos, na verdade, outra oportunidade, também não deram muito valor a essa proposta de Jesus, dizendo, eu vou ressuscitar. Sim, porque era obscuro para eles. Quando Lázaro morre, está Jesus ali e diz, vem para fora. E quando Jesus morre, quem diz vem para fora? Quem diz vem para fora? Foi o Espírito Santo que diz, sai daqui para fora, né? Eles estavam há 400 anos sem profeta ou qualquer coisa. Né? Sim, 400 anos de silêncio. Era natural eles terem dificuldade de crer em alguma coisa. Verdade. Gente, vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. Hoje, dia 18 de junho, próximos do meio do mês. E hoje estamos realizando um lindo café da manhã. Desde 8h30 da manhã, nós estamos aqui com a mesa preparada para essa grande celebração. E esse mês nós temos um tema para o café, né, João? Um tema próprio, né? A gente lembrar que é nordestina, a gente lembra, exceto do nosso líder, né? Não, eu sou cidadão ludovicense, se você não se lembra. Então a gente lembrar, não é festejar São João, a gente lembrar da nossa nordestinidade, então a gente resolve fazer algo assim mais pitoresco, mais gostoso, mais agradável, que chame a atenção. Então vem para a mesa canjica, pamonha, macaxeira e mais alguma coisa que é própria da comida nordestina, né? Sim. Eu lembro que eu fui a uma convenção em João Pessoa e estava vendo o calor da nordestinidade, a diferença do sulista, né? A gente depois, numa tarde de lazer, as mulheres se vestiram de forma caipira e prepararam tudo enquanto é coisas nordestinas para servir para a gente. A gente teve um lanche agradável naquela tarde. No ano seguinte, a gente estava no estado do Sul, que eu não vou revelar o nome. Infelizmente, a frieza humana, o calor humano inexistente, que nós entrávamos numa fila e pegávamos um sanduíche enlatado e uma garrafa de vinho, pequena garrafa de vinho, ou de suco, se assim quiséssemos tomar, em uma fila automática, sem ninguém dizer é por aqui, ou daquela outra forma. E a gente quer continuar mostrando o nosso calor nordestino para todos aqueles que nos visitam. Venha participar conosco desse café. Então será agora 8h30 da manhã. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você chegar por aqui, né? Muito bem, gente, nós estamos saindo dessa poderosa experiência da ceia e estamos indo para o Getsemane, um lugar que reserva experiências profundas, duras, experiências tão, assim, violentas, que às vezes dá vontade de chorar quando a gente entra dentro desse jardim, né? Porque ele reserva segredos que nós não imaginávamos que ali no Getsemane podia ser contado, né? É o Jardim das Aflições, né? E vamos lá, Lodi, é o capítulo 14, versículo 32. 32, é isso mesmo, é com esse sentimento que eu estou nesse momento, esse que o bispo falou muito bem. Então, eles foram para um jardim chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos, fiquem aqui, enquanto eu vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro, Tiago e João, ele mergulhou em grande agonia e declarou, a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orou. Paizinho, Pai, tu podes me livrar. Afasta este cálice de mim. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro, Simão, você veio para dormir? Não pode aguentar nem uma hora? Fiquem atentos.
Orem sempre para que não caiam em tentação antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de você está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Depois disso, voltou ao seu lugar e fez a mesma oração. Retornando mais uma vez, ele os encontrou dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos e não tinham nem como se desculpar. Ele voltou pela terceira vez e disse: vocês vão dormir a noite toda? A minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. O traidor chegou. Vamos dar uma paradinha aqui. Vocês estiveram lá no Getsemane. Certamente tiveram uma experiência emocional, e eu diria que também uma experiência espiritual, com esse lugar, que foi o lugar da dor, da experiência humana mais aguda. Eu não sei que reação vocês tiveram, eu digo vocês, João e Lloyd, quando pisaram no chão, naquela geografia do Getsemane. É o encontro com um lugar que deixa marcas profundas, porque esse Getsemane é um lugar que nos remete a nós mesmos. Porque haverá um dia, João, que nem as pessoas mais próximas de nós poderão evitar o encontro que nós precisamos ter com nós mesmos, com nossas vulnerabilidades, que ninguém vai conseguir estar conosco, que ninguém vai conseguir habitar nesse mesmo lugar, porque é o nosso lugar único, é o lugar onde nós estaremos ali com todas as nossas fragilidades, natureza humana. Jesus está revelando no Getsemane a sua mais intensa, o seu Adão mais nítido. Ele está na nudez da sua alma, com uma aflição, porque vai percorrer o caminho mais difícil da sua jornada até agora. Enfrentar os fariseus, os saduceus, os religiosos, Roma, nada daquilo dava medo nele. Mas o encontro com o inevitável futuro fazia Jesus ter sentimentos que ainda não haviam percorrido por dentro dele. Ele chega a lembrar a Pedro de que há uma parte que está pronta para morrer, e há uma outra parte que está prostrado, que não reage. Jesus entende isso. Isso. Compreende isso. Mas ele está vivendo ali a solidão, a escuridão da solidão. Ele não está em solitude, ele está em profunda solidão. A vida começou a perder o sentido para ele. Ele agora está caminhando na direção da morte. Há uma lembrança em mim que essas duas partes que estão em nós precisam se reconciliar, mas quase nunca elas são reconciliáveis. Às vezes a gente vive esse dualismo pela vida inteira. E Jesus está percebendo essa natureza humana, incapaz de entrar na solidão dele. De entrar no Getsemane que ele entrou. No Getsemane que ele entrou. Diferente do pastor João, eu somente vi o Getsemane, geograficamente os meus pés não pisaram.
Mas aqui o Senhor no Getsemane, esse lugar de eu vou morrer, eu preciso passar para uma morte espiritual, a morte do meu eu necessito entrar nesse jardim, estar nesse lugar de acolhimento do meu próprio eu, né? Aqui Jesus estava acolhendo um próprio eu que ele, nesse momento ele chorou e disse, papaizinho, Abba, né? Foi o lugar onde ele disse, Abba, papaizinho, me socorre, me ajuda, que foi o momento que ele se sentiu sozinho. E nesse lugar é aquele lugar que a gente pede para os irmãos, para os amigos, que a gente quer o colo dos amigos, a gente quer o acolhimento, mas aqui Jesus teve que lidar com ele mesmo, ele mesmo e com o quê? Com o socorro do próprio Abba, do seu pai, porque eu estou sendo desamparado pelo meu pai, porque como ele disse antes, eu preciso ser ferido, o meu pai vai me deixar aqui para ser ferido, porque eu preciso passar por essa morte. E aqui, o Getsemane não é lugar de dormir, como os discípulos dormiu, mas é lugar de passagem para a morte. Né? Jesus deixou isso bem claro. Não é lugar de dormir. Getsemane não é lugar para isso. Ele diz, vocês vão ficar dormindo até quando? Até quando o inimigo chegou, e eles estavam dormindo, o inimigo chegou, e foi isso que o Senhor acabou de falar, estejamos atentos, porque uma parte de mim diz, eu quero, mas a outra parte de mim diz não, né? Sim. A palavra tentação, essa semana eu fiz uma live não lembro, acho que foi na quinta-feira, não lembro, terça ou quinta-feira, que eu falava exatamente dessa passagem. A palavra tentação é uma palavra que nasce da experiência romana da confecção das espadas, né? Tentação nasce daquela expressão teste das espadas. Sim, do fogo. Do fogo, martelo e da água. Fogo, martelo e água. Que é aquela condição de reparar os poros do aço, a fim de enfrentar as lutas e as dificuldades. É o processo que passa para afiar e dar uma retidão à espada. Sim, né? E retirar os poros, que é a principal função, né? Retirar os poros, criar a têmpera. É a tentação. A tentação não é o lugar para te destruir, é o lugar para te temperar, para fazer de você uma pessoa mais forte. Então, Jesus está chamando a atenção para essa experiência da tentação. A tentação não é uma questão de pecar, é uma questão do teste das espadas, da preparação da espada para o enfrentamento da luta. Esse movimento ele é necessário na vida de todos nós, porque essa ambiguidade, não é? De um lado que está pronto e do outro lado que também está pronto para trair o que está pronto para fazer, essa parte são os poros abertos. São os poros abertos que precisam ser selados. E só se sela com martelo, com fogo, martelo e água. E o Getsemane é esse lugar. Não, exatamente, é o lugar da têmpera. Se você, mais na frente a gente vai ver, você não vê Jesus sair amargo daí, João. Ele não sai amargo, azedo, estragado. Ele passa por esse teste das espadas, mas passa pronto para a batalha do dia seguinte. Não sai azedo. Muitas pessoas, ao passarem pelo teste das espadas, saem acabados. A gente tem que sair inaugurado, não acabado. Porque depois de uma tentação, do teste das espadas, a gente tem uma linha de partida, não uma linha de chegada. A gente está pronto para o enfrentamento, não é? Eu vejo aqui o Getsemane como carimbo da humanidade de Cristo. Se ele não tivesse passado pelo Getsemane, talvez tivessem dificuldade de crer que ele de fato era humano. Apesar de a historicidade nos levar a que ele nasceu da Virgem Maria, de que foi carpinteiro até a sua idade adulta, de que palmilhou por ali, mas é a prova inconteste de que ele era humano. As angústias humanas estavam sobre a sua vida. O desespero humano estava sobre aquele homem que, apesar de ser filho de Deus, ali foi homem puro, homem com H, para registrar, na verdade, a sua humanidade ali, deixar claro que ele estava para assumir o nosso lugar.
como homem. Então, Getsemane, para mim, é o carimbo da passagem de Jesus pela terra como ser humano, como homem. E como homem levou sobre si as nossas angústias, as nossas dores, os nossos pecados, tudo sobre si. E voltando ao lugar, os judeus não permitem ou não têm o Getsemane com importância, porque ali é um lugar de sofrimento e os judeus não creem muito na cristandade ou no Cristo. É apenas um judeu célebre. Então evitam qualquer informação sobre a sua passagem por alguns lugares. Até as 7 estações da sua caminhada com a cruz está lá, mas o Getsemane não é mostrado para a gente como um lugar de destaque. Isso mesmo. Então, voltando sobre o Getsemane, é ali que Jesus manifesta a sua verdadeira humanidade, dizendo: as tuas angústias eu estou sofrendo por ti. Então, você sofrerá angústia, mas veja, siga o meu caminho e veja que eu saí vitorioso. E eu lembro, quando você disse que Jesus não saiu amargo, eu lembro daquela canção muito cantada, especialmente pelo Luiz de Carvalho. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Ali ele diz assim: eu não creio num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor. Amargura ele teve, mas o semblante de dor não aconteceu. E nem é o nosso Cristo mostrado na cruz como um homem abatido. Ele estava sendo crucificado, mas como vitorioso, né? É o que nós vamos ver mais adiante. Então, essa é a minha visão do Getsemane. Volto a dizer, o carimbo da humanidade de Cristo, a ratificação da sua humanidade, sofrendo por nós as nossas angústias e cumprindo, na verdade, aquilo de Gênesis 3, né? O profeta, o homem que nascia para fazer aquilo, estava fazendo realmente há tantos anos, né? E Jesus não falha. O Deus não falha nas suas promessas. Ele as cumpre no tempo exato. Amém. Ele as cumpre no tempo exato. Então, prometeu no Éden e veio cumprir aqui no Getsemane. Sim. Amém. Porque eu creio que a alma de Deus também não ficou nada feliz, ou do próprio Cristo não ficou nada feliz quando viu a sua criatura, ou a sua criação, desvirtuada da sua relação com Deus. Né? Sim, foi um momento... Lloyd e João, eu faço uma analogia com do Getsemane de Jesus com os nossos Getsemanes, com os nossos jardins secretos, onde nem quem mora com a gente é capaz de ver a dor e o sofrimento que a gente encara. Porque está distraído, dormindo, vivendo sua própria condição. E não é capaz de vigiar com a gente. E assim, não adianta a gente ficar com raiva, aborrecido, não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com os momentos que a gente precisa passar, porque são os momentos de depuração da gente, né? São nossos momentos de depuração, que a gente precisa aprender a suportar. Pensar em determinadas coisas nos aflige. É por isso que a gente vê pessoa feito biruta de aeroporto, né? Sempre a busca de um escapismo, sempre ao prazer do vento, buscando tamponamentos e não encara aquela condição. Está sempre tamponando, né? Buscando isso no consumo, buscando isso nos braços de outros, né? Em outros amores, e deixa de enfrentar a sua própria condição do Getsemane, que é lugar de amadurecimento para aquilo que vem pela frente, né? Algumas coisas eu observo nesse jardim, no Getsemane com Jesus, que foi ali que ele chamou paizinho, papaizinho. Olha aí, né? Um Jesus ali tão filho, né? Um Jesus tão filho no Getsemane, né? Papaizinho, papai, Abba,
né? Jesus falando nesse momento dele com Deus, ele disse, fiquem aqui, eu vou mais à frente, mas continue fazendo o que vocês vieram fazer, vigiem, continue orando comigo. Mas outra coisa que eu observo também no Getsemane, Jesus voltando para acordar aqueles que estavam dormindo, para acordar, dizer, fiquem atentos. Esse lugar de Getsemane, Jesus não ficou simplesmente na frente o tempo todo, é como ele faz todos os dias em nossas vidas. Ele vai à procura de nós, essa ovelha ferida, perdida, traz para o pastoreio, traz para o lugar, né? O lugar onde nós devemos caminhar com ele. Jesus não esqueceu nenhum daqueles. Deixei lá atrás, agora só amanhã de manhã. Não, vou ver o que estão fazendo. E eles estavam dormindo. Voltou pela terceira vez. Aqui diz que Jesus, pela terceira vez, foi até onde eles acordar. E eles estavam dormindo, e teve um momento que ele perguntou, até quando, Loide, você vai ficar distraída? Até quando, Loide, você vai ficar dormindo? Olha o lugar onde você está no Getsemane. Não há lugar para dormir no Getsemane. Você não pode. De vigiar, né? É lugar de vigiar, é lugar de colocar suas emoções, é lugar de você dizer, Abba, papaizinho, me socorre, olha a minha aflição, olha a aflição do coração. Getsemane é lugar para isso, bispo. Então, quando eu entendi que todos nós temos esse Getsemane, né? Esse individual, a Getsemane individual, eu fiz do meu lugar secreto, das minhas orações com Deus, eu digo, todo dia eu posso passar pelo Getsemane, todo dia. Faz parte do processo. Faz parte do processo, da minha morte, do meu crescimento, do lugar que também vai me levar à ressurreição. Loide, tem um conceito bastante comum, que é aprender a suportar o processo para viver o propósito. Há pessoas que querem viver o propósito, mas não são capazes de suportar o processo. Então não tem como. Se eu quero viver o propósito, eu tenho que aprender a suportar o processo. Tem pessoas que dizem, eu amo a tua vida, bispo. Olha, eu amo a tua vida, eu quero ser que nem você. Mas será, como Jesus perguntou para Pedro uma vez, será que você vai viver isso, mas você vai suportar vai beber passar... esse cálice aí. Vai beber esse cálice? Né? Então, muitas vezes é isso. Eu amo a tua vida, mas e o Getsemane? Você vai ficar acordado como eu fiquei? Loide, ninguém imagina os caminhos por onde andei. Ninguém imagina as esquinas que eu cruzei. Ninguém estava lá. Nesses momentos eu estava absolutamente só. Então, às vezes você admira uma pessoa e não sabe por que caminhos ela andou, quantas dores ela sofreu. Eu imagino que se as pessoas nos conhecesse exatamente como somos, nos carregariam num andor, nos colocariam num andor. Nós seríamos seus heróis. Mas como elas desconhecem nossos Getsêmanes, elas analisam coisas diferentes das que são em nós. Alguns acham que nós somos mais do que de verdade somos, mas alguns acham que nós somos menos do que realmente somos. Então, é sempre muito complicado, sem passar pelo Getsemane, sem encarar o Getsemane. Os discípulos dormiram, eles não viram a aflição de Jesus. Eles não viram a dor insuportável pela qual ele teve que passar. Então, assim, a gente precisa não evitar esses jardins que estão reservados para revelar-nos tal qual nós somos. Isso. Não dá para evitar os Getsêmanes. Não dá. Gente que evita o Getsemane é gente infantil e vai terminar infantil. Gente que não amadurece. Gente que vive mal, que ama mal, que negocia mal, porque não passou
por essas estações de treinamento da sua vida. Não passou pelo teste das espadas. São espadas frágeis, gente fraca, que não sabe suportar o movimento da vida. E foi no Getsemane que Pedro revelou o que tinha escondido. Também ele revelou ali o seu punhal, a sua espada. Foi no Getsemane. Sim, sim. Lugar de revelações. É outro lado. Se a gente não passar pelos jardins das revelações, a gente vai ficar se desconhecendo a vida inteira. Os antagonismos não aparecem. E se eu não localizo esse adversário dentro de mim, eu não trato dele. Eu vou conviver com ele a vida inteira. Então, precisa ser encarado. Getsemane é um lugar de todos nós. É uma estação que todos nós precisamos aprender a passar para que esse estado de maturidade possa assumir o governo da nossa vida. E a gente não ficar vivendo como gente pequenininha, gente fraca, gente débil, gente implicante, gente amarga, gente azeda, que não sabe o que é sofrer, não é? O sofrimento está na rota de todo o crescimento. Não evite o sofrimento, porque senão você aborta o crescimento. Vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Gente, muito bom dia. Esse já é o quarto bloco da nossa programação, é o último e quarto bloco, hoje dia 18 de junho. E nós estamos passando aqui pelo jardim do Getsemane, por aquele jardim da aflição, onde toda a experiência humana de Jesus está ali revelada. A dor, a aflição, a tensão proporcionada pelos momentos que vão se seguir, não é? E logo depois de Jesus ter aberto os olhos dos seus discípulos, alguém diz, o traidor chegou. Isso significa que Judas não estava ali no Getsemane. Ele estava percorrendo outros caminhos. Ele estava invadindo um território também inevitável, mas invadindo um território, o território da traição. Imagina você que a história está correndo, o traidor chega, e aí nós estamos aqui no capítulo 14, versículo 43, não é, Loide? Versículo 43. Pode proceder a leitura, querida? Ele mal acabou de falar e Judas, do grupo dos 12, apareceu acompanhado por um bando de maus elementos enviados pelos principais sacerdotes, líderes religiosos e demais líderes. Vamos paradinho aqui. Vamos paradinho aqui. Olha, o que o texto está dizendo, que a corja da religião, os principais sacerdotes, os líderes religiosos, eles enviaram um bando de maus elementos. Olha com quem eles se relacionaram, João, para tentar alcançar o fim que eles propuseram no coração deles. Eles não foram com pureza, eles não foram nem com a justiça. Eles contrataram maus elementos para os representar, porque o ato era mau. E estava requerendo a ação de maus elementos nessa interferência. Não era gente boa. Era a contratação, tipo aquele mandante do crime, né? Eram os mandantes do crime. E olha quem é que está por trás disso. Quem? Só a corja religiosa. Os sumos sacerdotes da época, os mestres da lei e os líderes do povo. Ou seja, qual foi a culpa de Jesus? Simplesmente denunciar os pecados ou dizer mudem de atitude, mudem, porque Deus está fazendo uma nova história na tua vida. Eu tenho vivido isso de perto ultimamente. Eu tenho vivido isso com o meu povo ultimamente de perto. Ou seja, você ser execrado por
trazer uma nova visão, uma nova mudança de vida, uma mudança que te leve a um novo rumo de vida, e você é execrado por isso. Os líderes religiosos, os líderes do povo, porque a sua missão não é compartilhar com eles naquilo que fazem, mas é denunciar. E não era nem uma denúncia velada. Jesus não estava fazendo uma denúncia velada, Jesus estava convidando para a mudança. Jesus não estava ali para fazer escracho com ninguém. A missão de Jesus não foi fazer isso. Foi convidar para uma missão, para uma nova modalidade de vida. E não apenas acusar, ou não estava acusando ninguém. Os crimes foram denunciados pela própria natureza do discurso de Jesus, pela própria natureza da sua vida, da sua passagem. Então, é muito comum, quando a luz passa sobre algo que está no escuro, quando as trevas fogem, o que está mal feito aparece. Então, era o que estava acontecendo. Jesus passava e os malfeitos aconteciam a partir da sua passagem. Então, foram eles que se sentiram penalizados, líderes religiosos, etc. Eu olho para essa passagem e vejo como as pessoas que deveriam estar ali para representar o povo e a sua fé com pureza, elas são capazes de conluiar com o mal para fazer aquilo que elas não têm coragem de fazer. Então, elas contratam outros. Parece que isso dá uma sensação de alívio de culpa. Não fui eu que matei, não fui eu que puxei o gatilho. Eu mandei matar, mas eu não puxei o gatilho. Como se isso eximisse do crime. Olha, em nome da religião e em nome da fé, eu tenho visto, João e Lloyd, ao longo dos anos, quantas injustiças. Em nome da moral da igreja, quantas imoralidades eu já presenciei na minha vida. Grandes imoralidades em nome da moral da igreja. Então eu fico olhando e vejo a história se repetindo, mudando personagens, mudando um pouquinho o enredo, mas são as mesmas velhas maldades manifestas no meio daqueles que manipulam o povo, né? Muitas vezes só mudam as armas, né? As armas. Eu posso continuar aqui, Bispo? Pode. Diz aqui, eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu beijar é o procurado. Prendam-no. Não o deixem fugir. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: Mestre! Os homens então prenderam com muita brutalidade, mas um dos que estavam com Jesus desembainhou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Como eu estava dizendo, muitas vezes só muda o quê? O tipo de ferramenta que vai usar para agredir, né? Para te colocar numa situação difícil. Aqui eles usavam espadas e paus, mas hoje existem muitas outras ferramentas, né, que se usam para atrair alguém, para colocar alguém em situação difícil. Mentiras, calúnias, né, uma língua envenenada. Né, e aqui eles tiveram coragem de mostrar as suas verdadeiras ferramentas, espadas e paus, para buscar Jesus naquele jardim chamado Getsêmani. Sim, um ataque brutal. Era excesso de brutalidade, não? Era um excesso. Veja que o movimento de Judas, tão sutil, era um movimento... Olha, quantas vezes eu já recebi beijos de traição, e vocês devem ter recebido também. Pessoas que declaravam amor e no momento seguinte estavam te apunhalando pelas costas. Amor, né? E admiração. Um beijo e chamou de mestre. Mestre, é. Amor e admiração. Sim, sim. Eu entendo que era necessário isso para o cumprimento das Escrituras.
Mas eu olho para a cena ainda sentindo dores, porque ver essa traição manifesta em Jesus também me remete às traições de cada um de nós, os enfrentamentos com situações como essas que cada um de nós estamos enfrentando. Às vezes ataques brutais, desproporcionais. Eu vejo essa desproporcionalidade em Jesus e me assusta, porque, diferentemente, é claro, bem diferente, eu também já recebi desproporcionalidades. E é tão chato, é tão ruim, que a gente não tem muito o que fazer. A gente fica, de certa forma, impotente na condição da gente. O que nos resta é o silêncio, a quietude, para que essa desproporção se esvazie um pouco, né? Uhum. Então, eita experiência humana dura é essa que Jesus está passando desde o Getsemane, né? Já estão saindo do Getsemane, mas continua a aflição, ela dá continuidade, porque já Jesus vai ser apresentado a Pilatos, a crucificação. Então, esse percurso, onde João bem citou que o Getsemane não é mencionado nesse movimento de Jesus para a cruz, embora ele assume um papel de suma importância nessa trajetória, porque isso aqui faz parte do conjunto do Getsemane, né? Judas está ali, um discípulo querido. Dando todas as ordens dentro do Getsemane. Vê que ele chegou e ele mesmo dá toda a instrução dentro do Getsemane. Não deixe fugir. É ele. O sinal vou dar a vocês. Ele dá toda essa sequência, né, das ações aqui dos líderes. Né? É Judas que faz. E dentro do Getsemane também, não sei se o pastor João quer falar alguma coisa sobre o movimento de Pedro dentro do Getsemane, a maneira como ele reage às espadas do traidor. Ele revelou ali também uma arma, né? Sim. Lloyd, antes que João responda e respire aqui, acho que Pedro não tinha muita clareza porque de estar levando aquela espada. Porque necessidade não tinha, ou tinha toda a necessidade. Ele estava ali. E ele vai usar de maneira inesperada. Ele não esperava, talvez, usar a espada naquela circunstância, né? Sim. E ele responde ao estímulo de agressividade com agressividade. Ou seja, havia uma agressão nele. Havia uma agressão oculta nele, que foi manifesta no estímulo. Veja que ele é capaz de arrancar a orelha do jovem soldado ali, do sumo sacerdote, né? Ele era servo do sumo sacerdote e fatalmente estava cheio de esperança para, quem sabe, um dia ser um sacerdote, né? Só que de orelha cortada, seu sonho foi frustrado. Acho que é por isso que o texto, embora não está narrando aqui, mas Jesus vai lá e cola a orelha dele. Jesus restaura a expectativa daquele rapaz colando a orelha dele, né? Porque nesse tempo precisava ser inteiro, o corpo está tudo no lugar, né? Para atingir os níveis mais altos, né? Dali de qualquer profissão, de qualquer condição, de um sacerdote, então. Sim. Olha, essa posição de Pedro, às vezes, é assumida por alguns crentes que tentam defender Jesus de alguma coisa, como se Jesus precisasse de um capanga, de um advogado, né? Veja, assim, agora no uso das redes sociais, como as pessoas estão com suas espadas cortando a orelha de outras pessoas em defesa de Jesus. E Jesus precisa de defesa, ele precisa de um bom advogado, ele precisa de um bom capanga João para lhe defender. Será que ele por si só não se move na direção de onde tem que se mover? Então Pedro também nos oferece uma lição, que a gente baixe a guarda, que a gente pare de atacar os que são diferentes.
que em nome da defesa do Evangelho, outro dia eu li alguma coisa dizendo que ninguém tem necessidade de defender o Evangelho. Solte e ele cumprirá a sua própria missão, né? Solte o Evangelho, deixa o Evangelho solto e ele vai cumprir seu próprio papel. Não precisa de alguém para advogar por Deus, né? A necessidade, você pergunta, por que aquela espada estava ali? Eles estavam em caminhada. Havia necessidade de se apresentarem munidos de defesa dos salteadores e etc, que havia muito em Israel naquela época. Não tem animais, né, João? E nós pegamos e divinizamos tudo como se ali não estivessem homens humanos carregando o material necessário. Então havia uma precaução daquilo de fato. A espada estava ali, não era para uma afronta, a espada estava ali porque havia a necessidade da preservação daquele ministério, daquela campanha que andava, e era o costume em Jerusalém naquela época, quem pudesse se defendia como podia. Então Pedro levava aquela espada não por ser um perverso ou qualquer outra coisa, só que ele puxou no momento errado. Ou não, Pedro não era até então um convertido, Pedro não vivia pelo Espírito. Pedro até naquele momento, ele acompanhou Jesus, participava de todas as ações mais íntimas. Ele estava ali, era ele quem estava lá no Monte da Transfiguração, era ele quem estava sempre ali com Jesus, era ele quem estava no Getsêmani. Mas Pedro tinha a sua impetuosidade. Se a gente pegar alguns textos fora do contexto bíblico, a gente vai ver Pedro sempre questionando com os seus companheiros, Pedro litigando, Pedro criando questões, porque era um homem muito ativo, apesar de ser muito autêntico. Então entendia que fazer aquilo era mostrar que não estavam se acovardando. Pedro ainda não havia entendido, na verdade, o mistério da reconciliação que Cristo estava construindo naquela época com o seu sofrimento, com a sua morte. Não podemos crucificar Pedro por isso. Muitas vezes, quando estamos fazendo religião na nossa carnalidade, somos capazes de insultar pessoas, de reagir de forma diferente. Eu, uma certa vez, tive que pegar um bêbado e arrastar de dentro do templo, empurrei ele para fora, ele foi bater lá do outro lado da pista, porque estava perturbando dentro da igreja o culto que estava acontecendo. Eu fiz aquilo na minha impetuosidade, na minha profissão, no meu dever de fazer aquilo. Hoje eu não faria isso de forma nenhuma. Então precisamos entender que a nossa natureza humana muitas vezes nos trai e nos leva a agir como humanos, porque somos humanos mesmo. Lá adiante, acima Jesus diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Infelizmente muita gente se escuda nisso, dizendo que pecou porque a carne é fraca e está se escudando para continuar fazendo isso. Não é esse o fato. Jesus está dizendo, há momentos em que a sua impetuosidade, a sua natureza humana assume o controle e você comete algumas asneiras que não devia cometer. Esse foi o fato de Pedro, entendo eu, por já ter ouvido também alguém comentar sobre isso, já ter lido sobre isso e ter recebido realmente, da parte da leitura, a revelação de que esse foi o fato que Pedro cometeu. Não era porque ele fosse perverso, é porque há momentos que a nossa natureza humana assume o comando. Né? Sim, todos nós temos o temperamento dele, né? Os temperamentos. Parece que Pedro era sanguíneo, alguma coisa assim, né? Sim. Então, nessa hora, o temperamento vai fluindo, né? Vai mostrando, revelando o comportamento que há por trás de um temperamento. Todos nós temos um temperamento, parece que é o fleumático, o sanguíneo, o colérico, e tem um outro que eu não me lembro. Mas cada temperamento, ele traz os seus comportamentos. E o comportamento é aquilo que se mostra no dia a dia. Quem nós somos quando estamos tristes, zangados, preocupados, né? E ali estava um pouco do temperamento do Pedro. No princípio do Evangelho Pentecostal aqui no Maranhão, tinha um pastor húngaro chamado João Jonas. Ele era muito enérgico, muito determinado. Então ele visitava o Maranhão quase todo naquela região do Mearim, montado em uma mula. E uma certa vez alguém o pega para espreita ele no caminho.
Ele disse, eu não sei, ele falava grosso, eu não sei o que fizeram, o que aconteceu. Quando esse panteiro estava com um homem debaixo de mim, com os facão dele na mão, e com os dois joelhos sobre os ombros dele, dizendo, fala, cabra sem vergonha, que eu quero te rachar a cabeça em 2 bandas. Ô, pastor, você não sabe que é pecado matar crente? Você não sabe que é pecado matar? Tu sabe que é pecado matar, mas não sabe que é pecado matar crente? Eu vou te rachar. Irmão, e o que você ia fazer com ele? Eu não sei, se Jesus não chegasse, eu não sei o que eu ia fazer com ele. Esse é o homem trabalhado, tratado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele vai flexionando, ele vai agora tratando desses temperamentos, né, bispo? Lembrei, é fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Uhum. E cada um desses temperamentos flui comportamentos, não é? Sim. Comportamentos. Sim. A teoria dos temperamentos ela é muito interessante mesmo, né? Uhum. Agora, olhando para Pedro, nós vemos também pedacinhos de nós, né? Que pode ser que a gente não seja sanguíneo, mas tem uns restinhos dentro de nós dessa impetuosidade, né? Que afeta às vezes a caminhada, como o João Jonas aí que... né? Mas era preciso que ele fizesse aquilo para que pudessem abrir o caminho e respeitá-lo como um homem de bem. Uhum. Às vezes é necessário, bispo. Eu costumo dizer que tem hora que a gente tem que dar um tapa para pedir desculpa depois. Por quê? Porque se você não dá o tapa, não dá o empurrão naquele seu irmão, seu amigo que está prestes a entrar no precipício, ele vai se precipitar e vai trazer consequências agradáveis. Então, você dá o tapa, puxa ele, dá um tapa nele, empurra para um lado, depois você vai pedir desculpas e explicar por que você fez. Muitas vezes pode ser um tapa de luvas, um tapa com as palavras, né? A loja está amenizando aqui, né? Depois se pede desculpa, gente. Eu estou passando um paninho aqui. Depois se pede desculpas, mas tem que fazer. Então, Pedro estava fazendo aquilo exatamente para mostrar o lado humano da caminhada deles com Cristo. Lamentavelmente, estava diante de uma turma muito aguerrida, que nem mesmo um milagre, naquele momento, Jesus, diante dos seus algozes, diante da sua prisão, não hesitou em fazer o milagre. E aquele milagre foi registrado por alguns outros evangelistas, mas, mesmo assim, não foi suficiente para entenderem a missão de Cristo, né? Uhum, sim. Gente, nós estamos chegando já no finalzinho aqui. Lorde, nós demos uma paradinha rápida na orelha arrancada de Malco, né? Aqui, essa orelha aqui. Só nos resta aí 3 minutinhos. Uma cirurgia aqui. Mas vamos lá, vamos terminar pelo menos esse. Mas Jesus reagiu. O que é isto? Vieram me buscar com espadas e paus como se eu fosse um bandido perigoso? Dia após dia estive ensinando no templo e vocês nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam fugido. Um jovem seguia o grupo de longe. Tudo que ele trazia sobre o corpo era um lençol. Alguns daqueles homens tentaram agarrá-lo, mas ele escapou. Fugiu nu, deixando o lençol para trás. O grupo que prendeu Jesus... Vamos parar aqui que nós não vamos ter mais tempo, né? Okay. Já restam 2 52, então. Vamos parar aqui no 52, né? Alguns escritores dizem que aquele jovem era João. Sim, muito possivelmente. Muito possivelmente. Porque era jovem, era bem jovem, estava seguindo... Agora, o que me impressiona foi ele ter deixado o lençol e saído nu, correndo, apavorado. Porque foi nesse momento que todos os discípulos fugiram. Jesus ficou completamente só. Atacaram o pastor e as ovelhas se dispersaram. Esse momento, João, é o momento em que dói. Parece que aquela dor final, aquela dor aguda do finalzinho, quando todos nos abandonam. Dor que Paulo, de alguma forma, passou, que eu passei, que você passou, que nós passamos, é o momento que a gente não pode mais contar com ninguém. E eles foram saindo de fininho, bispo. Enquanto Jesus ainda estava solucionando a coisa,
eles foram saindo, né? Para não Rapidinho. serem envolvidos, né? Envolvidos. Eles criam em Jesus, sabiam da sua missão, mas eles estão fugindo porque há momentos como esse de perigo. Olha, na época das grandes perseguições, hoje nós temos perseguições, mas são relativamente pequenas, né? Não estou depreciando o sofrimento de ninguém, mas pequena, em proporções pequenas, né? Onde os cristãos abriam mão da confissão da sua fé com medo do perigo iminente. Porque é apavorante mesmo. A situação daquele momento era de causar pavor. Era. Não é comum a gente senta aqui e lê apenas o texto, mas se levarmos a alma, o sentimento, para ver a situação que estava acontecendo em Jerusalém, não era fácil. Não. Quando Pedro nega Jesus diante da empregada, era um momento difícil. Sim. Um momento difícil. Era o momento difícil, né, João? Era um momento difícil. Era um momento difícil. A gente pode fazer assim, no próximo programa a gente retoma e comenta melhor esse assunto, né? Ótimo. Agora chegou o final do nosso programa, desejo a você um feliz domingo, lembrando que terça-feira, às 19 horas, temos um encontro no Instagram, o @Igreja da Colheita, e quinta-feira, 19h30, com o nosso encontro de oração. E hoje, às 18h30, o nosso encontro de fé. Um abraço a todos vocês. Amém. Bom domingo. Shalom. Shalom.